Salve, tudo bem? Eu sou o Celso Mariano. Hoje é segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Em plena pandemia, estamos de olho em tudo que acontece no trânsito brasileiro. Sempre numa gentileza da maior editora especializada em educação para trânsito e mobilidade, a Tecnodata Educacional, com soluções inéditas, criativas, sempre ao lado do profissional das autoescolas de todo o nosso país, desde antes do nosso Código de Trânsito Brasileiro entrar em vigor. Lembrando, mais uma vez, que as novas regras passam a vigorar apenas a partir de 12 de abril de 2021. Vai aqui um recado para aqueles que estão já com um processo de suspensão instaurado e acham que terão alguma vantagem em esperar a data de 12 de abril. Nenhuma. Se o processo já está aberto, o tempo está correndo e você precisa fazer o quanto antes o seu curso de reciclagem para condutores infratores. Lembre-se do curso EAD da Tecnodata Educacional. Eu assino embaixo. Vamos iniciar com as notícias da AND, a Associação Nacional dos Detrans. Em função das medidas restritivas de prevenção à Covid-19 nos estados, a AND solicitou ao Departamento Nacional de Trânsito que o órgão amplie ou suspenda os prazos dos processos de trânsito, como a validade da Carteira Nacional de Habilitação. O CONTRAN está avaliando caso a caso essa solicitação da Associação Nacional dos Detrans, que está com uma nova diretoria. O atual presidente da AND é o diretor-geral do Detran de São Paulo. A partir de hoje, dia 15 de março, as unidades do Detran São Paulo permanecerão fechadas para atendimento presencial. Somente demandas de extrema urgência que dependam da liberação de documento de transferência de veículos da parte do departamento, por exemplo, serão atendidas. Isso mediante agendamento. A medida é necessária devido à adoção de diretrizes mais restritivas adotadas pelo governo do estado para evitar novos casos de contaminação pelo coronavírus. Dessa forma, apenas serviços essenciais podem permanecer em funcionamento no estado de São Paulo. A medida será válida por 15 dias. Minas Gerais. Na última quarta-feira, o Detran de Minas suspendeu por tempo indeterminado os serviços de exame de direção veicular e aulas de direção nas cidades que adotaram a medida da onda. Em nota, o órgão informou que trata-se de uma medida emergencial e complementar que permitirá aos executivos municipais colaborarem efetivamente em prática as orientações desse novo protocolo de contenção da Covid-19. Infelizmente, os processos tendem a ficar cada vez mais parados e acumulados. O Detran do Paraná reavaliou os atendimentos ofertados de maneira presencial devido ao agravamento dos casos de Covid-19 no estado paranaense. O diretor-geral do Detran Paraná, Wagner Mesquita, orientou que a população utilize os serviços online. Para evitar o deslocamento até a sede da instituição, a diretoria diminuiu a quantidade de agendamentos presenciais, mantendo apenas o essencial. Além disso, o número de servidores nas unidades foi reduzido por meio de escalas de trabalho e teletrabalho, afirmou Mesquita. A direção do Detran da Paraíba expediu uma portaria que dispõe sobre o funcionamento e as atividades do órgão até o dia 26 desse mês, em virtude do crescimento do número de casos e mortes pela Covid-19. A portaria, publicada em Diário Oficial deste sábado, dia 13, segue as deliberações do decreto estadual. De acordo com o documento, ficam suspensos, desde sábado, os serviços de alteração de dados, comunicação de venda, transferência de domicílio, troca de placas e, por último, segunda via do Certificado de Registro Veicular CRV. A portaria também determinou a redução em 50% dos agendamentos para os serviços relativos à habilitação de condutores, a CNH. As medidas serão aplicadas no âmbito do Detran da Paraíba em todo o estado, incluindo as Ciretrans e postos de trânsito. No Piauí, o Detran suspendeu em todo o estado, a partir de hoje, segunda-feira, dia 15, a realização de exames práticos para os candidatos que desejam obter a Carteira Nacional de Habilitação. O objetivo é tentar conter a disseminação do coronavírus em todo o estado.
A suspensão teve início no dia 11, na capital, e inicia nesta segunda-feira no interior do estado. A publicação da suspensão foi feita no Diário Oficial do Estado do Piauí. Penatrans. O Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, publicou portarias que instituem 6 grupos de trabalho para revisão e atualização do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, o já conhecido Penatrans. Esse é um tema que encabeça a agenda regulatória do Denatran para o ano de 2021. O plano norteia todas as ações dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito SNT. A revisão conta com o apoio da WRI Brasil no âmbito da iniciativa Bloomberg pela Segurança Global no Trânsito. A Bloomberg, que já é conhecida por conta das ações da Década de Ação pela Segurança no Trânsito, que já está em sua 2ª edição. Foram criados 6 grupos de trabalho compostos por 100 especialistas de diversos órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional de Trânsito. O Denatran, os Detrans, os órgãos municipais de trânsito, as CETRANS, os conselhos estaduais de trânsito, o DENIT, DR, PRF e polícias militares dos estados, das mais variadas regiões do país e das esferas federal, estadual e municipal, além de representantes de universidades, organizações sociais, entidades do setor produtivo e Corpo de Bombeiros Militar. O objetivo é cada um propor e viabilizar com suas experiências nas áreas de atuação a implantação de ações que tragam retorno positivo à sociedade. Faz parte desse grande esforço que o Brasil está fazendo para melhorar os seus índices de acidentalidade. Problemas de visão, conforme balanço inédito realizado pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO, na região sudeste do país, são 10,8 milhões de motoristas e motociclistas com algum problema de visão registrado na Carteira Nacional de Habilitação. O índice representa 29% dos condutores habilitados na região, que é a primeira do Brasil em números absolutos de condutores com tais restrições na carteira de motorista. Casos de pessoas que precisam de uso de lentes de contato ou óculos, por exemplo, cresceram 42% entre 2014 e 2020. E o grupo com distúrbios de visão descritos na CNH responde por quase 1/3 da população habilitada na região sudeste do país. A pesquisa foi coordenada por oftalmologistas com base em dados oficiais do Departamento Nacional de Trânsito e dá conta de que a região lidera o ranking em números de motoristas com restrições. Resta saber se é isoladamente a região com efetivamente mais casos ou se apenas trata-se da região mais pesquisada. Carros autônomos. Uma pesquisa da American Automobile Association apontou que os motoristas americanos têm medo dos carros autônomos, mas aprovam as tecnologias que surgem com esse sistema de direção automática. A maior associação de condutores da América do Norte, com mais de 60 milhões de membros nos Estados Unidos e Canadá, aproveitou o momento em que diversas marcas, empresas e startups testam carros que andam sozinhos em vias públicas do país. Ela fez uma pesquisa para saber o que os motoristas pensam em relação à condução autônoma e apenas 14% dos entrevistados disseram que confiam na tecnologia que permite ao carro assumir o controle da direção. A condução autônoma basicamente enfrenta 3 desafios para alcançar a operação plena: a tecnologia, a legislação e, é claro, o fator humano. Esse foi o CFC News de hoje, dia 15 de março de 2021. Voltamos na próxima segunda-feira com mais notícias. Esse é o primeiro e único telejornal focado diretamente, exclusivamente, para aqueles profissionais dos centros de formação de condutores. Nós somos o Portal do Trânsito, nós somos a Tecnodata Educacional. Estamos sempre ao lado das pessoas que gostam, que amam e que trabalham com trânsito. Momentos difíceis requerem muito mais atenção e dedicação. É o que estamos fazendo. Meu nome é Celso Mariano, foi um privilégio ter falado com você.